Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o SUS e quais os desafios frente à Covid-19. Porque em meio à quarentena do coronavírus, o tema de hoje aqui no Método Mil abordará um eixo temático muito em alta, que é a saúde. A pandemia da Covid-19 mudou a nossa relação com o mundo, a nossa forma de trabalhar, a forma de estudar, e com isso trouxe à tona questões muito importantes. E a partir de então, o tema saúde tem estado em alta e feito a gente repensar um monte de coisas. E é por isso que hoje o tema é quais os desafios frente à Covid-19? Afinal, como funciona a saúde pública no Brasil? Você saberia escrever sobre isso? Bom, para quem não conhece o SUS, é um sistema público, gratuito, mantido pelo governo federal, criado em 1988 pela Constituição Brasileira, a Constituição Federal Brasileira. E ele garante o direito ao acesso à saúde pública a qualquer brasileiro. É super legal isso. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que possui um atendimento médico, né? E também a distribuição de medicamentos e acesso a vários outros profissionais de saúde. Tudo isso proporcionado pelo nosso SUS. Contudo, né? Ou seja, apesar disso, o SUS tem sido alvo de opiniões adversas sobre a sua funcionalidade, a quantidade de investimentos que recebe. E você? O que você acha sobre o assunto com seu conhecimento prévio? Tá? Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre isso e dar exemplos, inclusive, de redação desse tema lá no final da nossa aula. Então, fica aí, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história do SUS. Se você tiver que falar sobre o SUS em sua redação, seria muito interessante você fazer um breve relato da sua história, né? O que nós chamamos de alusão histórica. Se você não conhece a história do SUS, fique tranquilo, porque eu vou te contar agora. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e também dos seus princípios, remete aos ideais que percorreram a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Uma noção de que o ser humano possui direitos inalienáveis, como a saúde, e que, portanto, devem ser garantidos e defendidos pelo Estado. Aqui no Brasil, essa noção impactou a criação do Sistema Único de Saúde, que a gente chama de SUS, e a sua institucionalização lá na Constituição Federal de 1988, que eu acabei de citar. Então, dentre todos os desafios ao longo dos 32 anos de existência, em 2020, o SUS precisou enfrentar algo maior, algo inesperado, que foi a chegada de um vírus com um histórico de ter sobrecarregado, inclusive, o sistema de saúde ao redor do mundo e também com uma agilidade, né, uma agressividade suficiente para transformar todo esse cenário em uma pandemia. Bom, agora que você já conhece um pouquinho da história do SUS, continue aqui até o final para conferir comigo quais foram os desafios que a Covid-19 trouxe ao sistema de saúde público brasileiro. Para começar, né, depois da alusão histórica, o que é, afinal, a Covid-19? Em dezembro de 2019, em Wuhan, lá na China, os hospitais começaram a emitir um alerta sobre uma pneumonia, né, sem causa justificável e com agravação dos casos e em maiores quantidades. As pesquisas laboratoriais e o mapeamento passaram a identificar que era um novo vírus e que provavelmente teria a origem animal. Assim como muitas das doenças que atacam o sistema respiratório, o novo coronavírus possui principais sintomas como febre, tosse, dificuldade para respirar, o que então pode passar despercebido para a maior parte dos infectados, sendo que alguns deles podem inclusive nem apresentar sintomas. A problemática preocupante da Covid-19 em relação às demais infecções encontra-se na junção de quatro características da doença. Presta atenção aí para você aprender um pouquinho mais sobre a Covid-19. As pessoas, elas podem estar infectadas com sintomas leves ou até mesmo sem manifestação por 14 dias,
o que, em um contexto de intenso fluxo humano transnacional, o que a gente chama de globalização, pode levar a doença para diversas partes da cidade e, ainda pior, para outras regiões do mundo, que foi o que aconteceu. A Covid-19 é pouco conhecida e até mesmo desconhecida há poucos meses e pode ser facilmente transmitida através do contato pessoal com secreções como saliva, espirro, tosse, né? Também o contato físico com gotículas contaminadas. Então, por isso, a questão do simples aperto de mão ter sido abolido nesse período. 15% dos casos podem evoluir para um quadro mais grave, levando à necessidade de leitos de UTI, de ventilação mecânica, inclusive tendo morte como a sua última consequência. Também os hospitais e os governos de todo o mundo não estão preparados para a demanda superior de recursos em um curto espaço de tempo, como aconteceu. E daí então encontra-se essa necessidade do que você deve ter ouvido nos jornais de achatar a curva, ou seja, tomar os cuidados necessários para evitar o colapso do sistema de saúde, ou seja, evitar que exista um pedido maior de atenção do que aqueles que os países, né, conseguem oferecer. Então foi nesse cenário que eu acabei de falar, né, que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de preocupação internacional ao classificar a nova doença como uma pandemia, ou seja, uma disseminação ao redor de diversas regiões do mundo. Chegando aqui ao Brasil, o novo coronavírus testou, assim como em todas as outras nações, o sistema de saúde local e mostrou a importância de mantê-lo estruturado para possíveis situações de urgência a nível global. Você está vendo que a coisa não é brincadeira. Então, o SUS foi o responsável para cuidar da gente? Você conhece o SUS efetivamente? Porque o Sistema Único de Saúde, como eu disse antes, é um dos poucos sistemas de saúde no mundo que atende gratuitamente todo e qualquer cidadão. Para isso, o Brasil reconhece na Carta Magna que a saúde é um direito do homem, ou seja, algo que é inalienável, né, que seria a vida digna do ser humano. Portanto, se é inalienável, nesse sentido, também é dever do Estado garantir que seja assegurada e também a qualidade dela, da saúde. Dessa forma, não foi esperado somente um novo sistema de saúde, foi idealizada uma assistência que fosse estruturada em princípios. Quais são os princípios do SUS? A universalidade, a integralidade e a equidade. A universalidade refere-se ao fato de que o SUS foi criado com a intenção de que atendesse a todo ser humano, não importando a sua nacionalidade, a classe, o seu patrimônio. Já o princípio da integralidade diz respeito à assistência médica a todos os níveis, desde o contato primário entre o médico e paciente até as complicações, articulando aí todos os setores de saúde. E a equidade, por sua vez, refere-se à aplicação de um julgamento justo, tratando, segundo o Ministério da Saúde, desigualmente os desiguais. Por que isso? Porque o SUS busca atender as necessidades distintas existentes. Tá? Agora, como seria, pensa só, como que seria lidar com a pandemia sem o SUS? Imagine que em sua redação você tenha que pensar num Brasil pandêmico sem o SUS. O que você escreveria? Bom, você poderia fazer uma alusão histórica contando como que era antes da existência do Sistema Único de Saúde e, na sequência, explicar a nossa atualidade. Agora, Carla, como que faz isso? Como que eu posso fazer isso? Olha só. Explique que antes do SUS, a assistência médica e hospitalar era assegurada somente àqueles que tinham emprego formal, por meio do Ministério da Previdência e Assistência Social, e também aos demais restava somente o pronto-socorro, que era o único serviço gratuito à época. E agora você vai colocar um dado da atualidade. Você pode dizer assim que caso o SUS não tivesse sido implementado hoje, né, em meio à pandemia, mais de 12 milhões de desempregados e 38 milhões de trabalhadores informais brasileiros não teriam cobertura de saúde. Ademais, a assistência médica gratuita é a única alternativa de assistência médica
a maior parte da população brasileira. São 162 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. E mesmo quem possui plano privado de saúde, continua a utilizar os serviços do sistema público de saúde, porque usa as vacinas, usa o sistema de transplantes e até mesmo a aferição da qualidade da água. Bom, diante de tudo isso, como que os princípios do SUS estão postos em prática durante a pandemia? Que ao combinar a universalidade, a integralidade, né, o SUS ele atende a todo ser humano, ou seja, não tem discriminação de sexo, de raça, estado social, em todos os níveis que precisarem. Então, na pandemia, por exemplo, ele fornece desde testes de Covid-19 aos suspeitos até as internações aí dos casos mais graves da doença. E com a equidade ainda, volta-se a atenção ao que foi previsto lá na Constituição de 88, que seria a justiça social. Seria um maior investimento onde há maior necessidade, refletida aí a construção de hospitais improvisados ao redor do Brasil para o tratamento de doentes. Ao ensinar como argumentar uma redação, eu sempre falo da importância de usar dados, né, para dar credibilidade ao seu argumento. Por isso, eu vou te falar um dado bem legal que pode ser usado na sua redação sobre os desafios do SUS diante do coronavírus. Trata-se de um dado estatístico e, segundo uma pesquisa realizada pelo jornal Estado de São Paulo, 69% dos entrevistados concordam que as consequências da pandemia seriam muito piores sem o SUS. E 62% relatam que com a doença e as resoluções do sistema público passaram a valorizar mais o SUS. Agora, com esses dados, você consegue sustentar um argumento de que é possível perceber a preocupação, né, especialmente durante a pandemia, da sociedade brasileira. Então, assim como a dos países que não possuem cobertura universal da saúde, em relação a essa defesa do incentivo do que é público, mas também o país, a gente percebe que o país precisa enfrentar uma crise sanitária que não é comportada somente pelo sistema privado, né? Além, é claro, dos elevados custos de assistência particular em meio à chegada de uma nova crise econômica, ou seja, o público ele passou a ser mais valorizado. Você pode concluir a sua redação a partir da reflexão de que, com o avanço da doença no Brasil, o SUS enfrentou desafios que mostraram pequenas lacunas entre o que foi previsto pela Constituição de 1988 e o que foi posto em prática no Brasil, né? Que já existentes, inclusive antes mesmo da pandemia, e que foram agravadas por ela. Gostou da temática? E se você quer saber mais sobre quais foram os desafios da doença para o SUS, né? Se você se interessa mais ainda sobre isso, vamos lá, tá? Porque eu tenho mais coisa para falar. Os princípios de um sistema são a sua essência, tá? Ou seja, os valores que ele pretende manter ao longo do seu funcionamento. Logo, para entender quais foram os desafios do novo coronavírus e o que ele impôs ao SUS, é possível analisar separadamente as provocações em cada um dos seus pilares, que você já conhece os pilares. Agora que você já conhece esses pilares, vamos ao pilar da universalidade. Vamos analisá-lo. Em primeiro ímpeto, né, devido à propagação global da doença, a universalidade do sistema público de saúde foi testada, porque a humanidade passou a conviver mais uma vez na história com discussões xenofóbicas, né, assim como foi ressaltado pelo secretário da ONU, Antônio Guterres, que solicitou à comunidade internacional para unir esforços a fim de pôr fim a uma nova onda de ódio. Então, a repulsa ao estrangeiro, somada ao número crescente de imigrantes no Brasil, principalmente de venezuelanos, né? Nós temos aí um número de mais de 32.700 mil que solicitaram refúgio até abril de 2018, segundo a Human Rights Watch. Eles testaram, inclusive, a capacidade do Brasil de aplicar a universalidade no sistema público de saúde e oferecer assistência médica da mesma qualidade, não somente aos cidadãos brasileiros, mas também àqueles que, em condições frágeis, precisam do suporte do país.
E olha só, vou te mostrar uma frase muito interessante que foi colocado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, chama de Acnur, né, quando ele reconhece essa nova doença. Ele diz assim: olha, que estamos todos conectados, não importa onde vivamos, não importa quem somos. O vírus não conhece religião, etnia, nem fronteiras. Todas as pessoas, especialmente mais vulneráveis, incluindo refugiados, solicitantes de refúgio e apátridas, devem ter acesso aos serviços de saúde. Tá vendo aí, gente? Isso, quem disse foi lá a Acnur. Então, o Brasil com o SUS, né? A gente pode, dessa forma, falar que, sem reconhecer fronteiras, o vírus se manifesta em maior gravidade, principalmente com aqueles que estão em situações mais vulneráveis, em situações mais precárias, né? Como são os abrigos, por exemplo, aos imigrantes que já possuem poucas condições de higienização, de alimentação e também de informação. Além do essencial respeito cultural e também da origem dos povos, ao oferecer e garantir o cumprimento da universalidade, que é de interesse de todos, né? Mas, sobretudo, em um momento pandêmico, onde quanto maior o número de pessoas infectadas, mais o risco para toda a população. Ou seja, acabou ficando de interesse de todos. O objetivo atual é impedir o avanço do coronavírus e o que pode ser conseguido com o atendimento e a propagação de informações, como também de itens básicos de cuidados necessários, aqueles que, por algum motivo, encontram-se no Brasil agora, né? Então, não são só os brasileiros, mas aos imigrantes também. Então, assegurar a assistência ao estrangeiro é compreender que, fora do Brasil, também há brasileiros precisando de auxílio. Só que estes, entretanto, em países como os Estados Unidos, não possuem cobertura universal, tá? Tem de entre 20 a 33% mais chances de adoecer e morrer devido ao novo coronavírus, ou seja, por medo de serem deportados, né, durante o cadastro hospitalar, ou devido aos elevados preços do atendimento médico particular. Os Estados Unidos têm outra realidade. Bom, vamos ao pilar da integralidade. A integralidade também foi testada, afinal, um vírus que possui como sintomas aí principais os de gripe, mas que pode evoluir aí para situações mais graves, né? Elevou uma preocupação da população que rapidamente correu às unidades de pronto atendimento, mesmo sem possuir quadro clínico. Isso aconteceu aos montes aqui no Brasil. Então, dessa forma, o atendimento primário, que a gente fala, que é esse contato inicial entre o médico e o paciente, foi intensificado, não só ele, obviamente, né? Porque a situação exigiu uma mobilização de todos os setores da área da saúde em nível nacional para intensificar a pesquisa em busca de soluções, levando testes de infecção em quantidades anteriormente não vistas àqueles que possuem aí os sintomas. Agora, de outro lado, né, do outro lado da clínica, vamos dizer assim, intensificou-se a busca por leitos de UTI, respiradores mecânicos, e a integralidade atende, dentro dos seus limites, todos os estágios da enfermidade. Então, além disso, o desafio de implementar um atendimento gratuito de saúde em um país de uma dimensão territorial tão grande quanto o Brasil é um país, né, de dimensões continentais, né, e com uma população que, segundo o IBGE, nós temos aí quase 210 milhões de pessoas distribuídas de diferentes formas, né, acabou impondo desafios ao país desde a sua afirmação na Constituição de 88, intensificando-se, claro, agora durante a pandemia. Então, em um primeiro momento, destacou-se justamente a dificuldade dos serviços, desde os preventivos aos atendimentos, né, de chegarem às periferias e às zonas rurais do Brasil. Isso colocou em risco famílias sem água tratada, sem condições de higiene básica. Aí você soma toda essa realidade ao mapeamento realizado pela Rede Nossa São Paulo, que constatou que 20% da população de São Paulo, ou seja, 2,3 milhões de pessoas, vivem em regiões periféricas em que não há nenhum leito de unidade de terapia intensiva, que é a UTI, enquanto as três subprefeituras mais ricas do município concentram apenas 9,3% da população e mais de 60% dos leitos de UTI
Então, o SUS também demonstrou falhas na integralidade, né, de não oferecer a quantidade de testes de Covid-19 aos solicitantes, especialmente aqueles que estão nas zonas mais carentes dos, como as periferias, os municípios interioranos, as áreas rurais, os abrigos de imigrantes e refugiados, né? Então, os dados foram levantados pela Secretaria Municipal de Saúde do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, perdão, ilustram esse ponto, né? Porque, de acordo com eles, os bairros que possuem maiores registros de morte têm poucos casos confirmados de Covid-19. Isso ocorre porque não teve testes. Então, enquanto as regiões mais ricas da cidade, com maior acesso aos testes e a tratamentos, seja privado, seja público, não importa, eles acumulam muitos casos confirmados e menos mortes. Vamos agora para o pilar da equidade. Como eu disse há pouco, a equidade é pensada a todo o momento para alcançar o que liderou, inclusive, a reforma sanitária que instaurou o SUS, que eu já disse aqui há pouco, que é a justiça social. A conjuntura, entretanto, impõe obstáculos para a realização eficaz, de forma que, em poucos dias, a necessidade do país pode mudar, exigindo aí mudanças estratégicas no sistema de saúde. Atualmente, o Ministério da Saúde recolhe esforços para duas problemáticas centrais no país. As capitais da região sudeste, como por exemplo São Paulo e o Rio de Janeiro, com casos elevados e crescentes da nova doença, e os estados da região norte e nordeste, que segundo um estudo publicado pelo SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, não possuem nenhum ou uma quantidade abaixo do necessário de leitos de UTI por a cada 100 mil usuários, que é uma medida que eles usam lá, tá? Então, dessa forma, em meio ao caos global, o SUS enfrenta a grande dificuldade de conseguir mobilizar os recursos necessários para exercer a equidade, já que o país, assim como o mundo, está precisando de esforços. Mesmo assim, dentro das limitações impostas, os pequenos reflexos de uma política de justiça social podem ser encontrados ao priorizar casos urgentes, ao descentralizar o sistema de saúde, fazendo com que a assistência médica saia dos grandes polos brasileiros e chegue, pelo menos, né, a uma parcela da população mais vulnerável. A priorização dos casos graves da Covid-19, assim como foi ressaltado, inclusive, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, consiste exatamente em fazer o quê? Em adiar consultas, exames, terapias e cirurgias, né, que não sejam urgentes, a fim de evitar aglomeração, né, e também os novos infectados, né, que então podem disponibilizar aí de uma maior atenção dos profissionais da saúde, que é a demanda atual, né, que exige justamente para combater o coronavírus. A descentralização é uma resposta ao problema que nasceu junto ao ideal de oferecer a saúde pública a todos, como eu já falei. Então, o SUS, ele não teve o investimento necessário desde a sua criação, não é de agora, é desde a sua criação, para oferecer à população o que foi idealizado, tornando-se ainda mais aparente durante a pandemia. Então, reconhecendo a necessidade de dedicar mais leitos, os estados e os municípios passaram a investir na criação de hospitais de campanha, como você observou aí nos jornais, onde havia um grande número de casos para poucas unidades de saúde. Um hospital, por exemplo, do complexo do Inhabi, que tem uma capacidade de 1.800 leitos, complementando o serviço que já estava sendo realizado pelas unidades públicas de saúde. Entre as razões de não aplicação completa do SUS, daquilo que é previsto ali na Carta Magna, estão aí a dimensão territorial do Brasil, a distribuição da população, que desafia o governo federal, inclusive, a estender os esforços a regiões com características específicas sociais, culturais e, além disso, né, com necessidades diferentes de saúde. Como, por exemplo, a gente pode citar o norte do país, que apresenta surtos de doença que não eram mais encontrados no país, que é o caso do sarampo. Então, não é só o coronavírus, nós temos outros problemas de saúde também envolvidos aí. E para finalizar a nossa aula, antes de te mostrar uma redação exemplar sobre a saúde no Brasil,
podemos concluir que o funcionamento correto dos três pilares do SUS, né, que é a universalidade, a equidade e a integralidade, que agora você tem que saber, tá? É a base para o desempenho do Sistema Único de Saúde nos moldes que ele foi proposto. Então, como os três pilares estão intimamente relacionados, a performance de um afeta nos outros. Quer ver umas coisas? Ó, por exemplo, a má performance da equidade, ou seja, do investimento, do investimento de uma forma geral, onde há, por exemplo, uma maior carência, afeta a integralidade, não oferecendo a assistência médica necessária em todos os níveis. Então, isso, por sua vez, implica o não alcance da universalidade, que é o sistema público de saúde brasileiro, não chega nem mesmo da mesma forma, né, a todos em todo o território. E mesmo com todas essas limitações, a percepção tem ganhado força durante a pandemia é de que o Brasil enfrentaria dificuldades ainda maiores no combate ao coronavírus se não possuísse o sistema de cobertura gratuita, universal, integral e equitativa. Beleza? Então, essa seria aí uma análise geral para você conhecer o SUS e o que ele representa dentro de tudo isso que nós estamos falando, dentro de tudo isso que você está vendo nos jornais. E claro que, como não sai dos jornais, isso pode se transformar numa questão de redação para você. Só que essa questão de redação que eu estou falando, ela não necessariamente vai falar do coronavírus em si, que você vai ter que explicar o coronavírus. Não necessariamente. Mas ele pode exigir de você uma compreensão de um todo, de como que é o sistema de saúde no Brasil. E é por isso que eu trouxe aqui para você uma redação pronta sobre os desafios da saúde no Brasil. Então acompanhe aqui comigo como seria uma introdução sobre este tema. Olha, já é antigo o debate a respeito da precariedade do sistema público de saúde no Brasil. Aqui a gente usa um conectivo, né? Sim, a gente sempre no início, exceto esse primeiro aqui, mas todos os outros períodos da nossa redação, eu sempre peço que os meus alunos coloquem conectivos para dar coesão ao texto, tá? Então, olha lá. Desde a Constituição Federal de 1988, tornou-se dever do Estado promover o acesso a um serviço de saúde de qualidade gratuitamente a todos que necessitarem. Porém, constantes cortes nas verbas dos hospitais demonstram o caso dos governantes para com os direitos da população e trazem à tona a importância da reivindicação de mudanças dessa realidade por parte dos cidadãos. Então, o que a gente colocou aqui? Nós contextualizamos o primeiro período, temos uma citação de autoridade no segundo período, que é a nossa Constituição, e depois nós problematizamos, né? Nós construímos uma tese no terceiro período. Então, essa seria uma estrutura ideal para uma introdução. Agora nós vamos para o argumento. Olha lá. Em primeiro plano, de novo aqui, né, você está fazendo uma ordem, você está mostrando uma ordem no seu pensamento. Então, em primeiro plano, sabe que a instabilidade no cenário político brasileiro colabora para o desenvolvimento de uma crise econômica que afetou a saúde pública. Em virtude disso, outro conectivo, em virtude disso, uma das medidas tomadas para atenuar os problemas do cenário financeiro foi diminuir os gastos nesse setor. E olha, outro conectivo. Todavia, o índice de usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde, toda vez que você citar pela primeira vez aqui, ó, algo que você usa as siglas, você tem que depois descrever o nome completo. Isso não é consenso entre os corretores, mas é melhor não errar, né? Coloca lá o nome completo. Então, todavia, o índice dos usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, cresceu devido ao aumento do número de desempregados no país. Segundo, então aqui eu estou dando nome aos bois, né? Então, segundo o site do G1, pacientes renais em Pouso Alegre, Minas Gerais, não conseguiam acesso aos remédios que deveriam ser distribuídos gratuitamente pelo governo ao mês, não somente prejudicando o tratamento daqueles que têm condições de arcar com os custos dos medicamentos, como ferindo o direito constitucional. Você viu aqui que eu não falei especificamente do coronavírus, porque a sua prova de redação pode não trazer o coronavírus, pode trazer o Sistema Único de Saúde, pode trazer outras epidemias, né? Teve dengue, por exemplo, em 2020,
tivemos aí febre amarela, nós tivemos sarampo, coqueluche. Então, pode trazer outras coisas para ganhar aí o mesmo ritmo que a gente estava falando de doenças de uma forma geral dentro do Sistema Único de Saúde. Tá bom? Bom, então vamos lá no nosso segundo argumento agora. Outros fatores que contribuem para a crise na saúde são os casos de corrupção e a má gestão da verba recebida. Eu estou colocando um segundo problema. Então, olha, no argumento anterior, tá? No argumento anterior a gente estava falando, né, que uma crise política gerou uma crise econômica e para passar por essa crise econômica, uma das medidas foi diminuir os investimentos em várias áreas, mas aqui a gente está falando do SUS especificamente, e isso acarretou no quê? Numa piora do serviço de saúde. Então, esse foi um argumento. O segundo argumento, você sempre tem que estabelecer 2 argumentos aí, pelo menos, né? Então, o segundo argumento, a gente vai falar sobre a corrupção e a má gestão da verba recebida. Então, outros fatores é um conectivo, em virtude, outro conectivo. Então, em virtude das várias ocorrências de desvios do dinheiro que deveria ser utilizado para manter e melhorar a infraestrutura dos hospitais, temos um sistema deficitário de saúde. Novo outro conectivo, por conseguinte, o resultado é um atendimento fragilizado e sem qualidade, pois faltam os equipamentos necessários, como materiais descartáveis e os aparelhos para a realização de exames e os profissionais capacitados para um bom funcionamento de toda a estrutura. Então, aqui a gente está mostrando, olha, a corrupção, ela leva o quê? Leva a uma falha na distribuição e nos serviços que o governo pode oferecer para a população, né? As políticas públicas. E aí, por conta disso, a gente vê tantas barbaridades, né? Como a gente fala aqui no sul, né? Barbaridade, tchê, né? Então, a gente vê tantas coisas faltando, profissionais, infraestrutura, macas nos corredores dos hospitais, enfim, gente morrendo por falta de atendimento e por aí vai. E aí, nós chegamos à nossa conclusão. Conclusão, a gente também começa aqui, ó, com o conectivo, sendo assim, né? Ou seja, analisando a ideia. Percebe-se que se faz necessária a reivindicação da sociedade por uma melhoria no sistema sistema de saúde público brasileiro. Assim sendo, o governo não pode, mesmo em tempos de crise, diminuir a verba repassada aos hospitais, pois trata-se de um setor importante para toda a população. A solução seria, porém, cortar investimentos de setores não essenciais à saúde. Além disso, outro conectivo, né, que porém é papel do judiciário conceder penas mais rígidas aos responsáveis por verbas e exigir transparência das gestões, a fim de não permitir a ocorrência de uma má administração do dinheiro recebido pelo governo federal. Aqui nós temos uma conclusão, um modelo de conclusão com proposta de intervenção, como é exigido por algumas bancas, como é exigido pelo Enem, por exemplo, e bancas de concurso também exigem isso, ou também é uma técnica, né? Existem várias técnicas de conclusão, e essa é uma das técnicas que é possível utilizar de conclusão, que é fazer essa proposta de intervenção, ou seja, eu tenho esse problema, e para resolver esse problema, a gente vai fazer isso, o responsável por fazer isso é esse, e as consequências dessa ação será essa. Então, essa seria a proposta de. Beleza? Bom, eu espero que você tenha entendido, que você tenha aqui as questões do SUS, as questões do que ele é, afinal de contas, qual é a essência do SUS. Eu que sou da área da saúde, suspeita, né? Por falar dele, porque eu realmente admiro demais o SUS. Tem suas falhas, é verdade, mas eu admiro muito o SUS. Tem o SUS realmente, a população brasileira, como a gente conhece, né, que é uma população muito carente, dificilmente teria condições de ter o mínimo de tratamento do coronavírus, né, de Covid, agora, da Covid-19, nesse momento de desemprego, nesse momento de vulnerabilidade que a gente vê o nosso país passando. Bom, dei as questões aqui para você, agora você já sabe qual que é a sua função, né? Tentar fazer um mapa mental, colocando aí as principais ideias que eu te passei sobre esse tema, e na sequência, fazer uma redação e enviar para alguém corrigir. Um grande beijo e até mais!